Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Hoje, 22 de fevereiro de 2023, nós começamos a quaresma com a quarta-feira de cinza, dia de jejum e abstinência, viu? E pedimos a Deus e damos início também à nossa querida campanha da fraternidade, cujo tema é Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Pedimos a Deus que abençoe e que a gente olhe para essa realidade dura, que às vezes a gente não quer encarar, mas a gente passando fome, a gente vivendo vida desumana e aos que são às vezes considerados como vidas desperdiçadas no mundo que nós vivemos. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6, 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Iniciamos a campanha da fraternidade e o tempo da quaresma na nossa vida. Esses 40 dias que faz memória dos 40 dias de Jesus no deserto, faz memória dos 40 anos do povo também no deserto em direção à terra prometida. 40 é um número simbólico que quer dizer o tempo necessário para se fazer uma experiência de Deus e superar o mal e se converter. É o tempo necessário para estar pronto para fazer o que Deus quer. 40 dias sendo tentado foi o tempo que Jesus precisou para superar as tentações do mundo e começar a falar em nome de Deus. 40 anos no deserto foi o tempo que o povo gastou para se preparar e se organizar para chegar na terra prometida conforme aquilo que Deus queria deles. E como era um povo de cabeça dura, birrento, a geração que saiu do Egito não chegou viva à terra prometida. Foi a geração seguinte. Eles morreram no caminho, por causa da teimosia, por causa da birra, das reclamações, da insatisfação. E nós começamos essa quaresma, dia de jejum e abstinência, e o Evangelho nos traz hoje um convite que Jesus faz. O que Jesus está querendo dizer, aquilo que eu faço em relação à fé, que seja visto por Deus e não pelos outros.
que a minha fé seja vista por Deus e não pelos outros. É claro que a gente vive no mundo da mídia, e a gente não, né? O povo aí vive no mundo da mídia, a mídia se tornou um meio muito religioso, e a gente precisa sempre tomar muito cuidado para que a gente não seja iludido. Afinal, essa pessoa está querendo me levar a conhecer Deus ou está querendo ser mais importante do que Deus? Entendeu? E os discursos revelam que, na maioria das vezes, a pessoa quer aparecer mais do que Deus. A pessoa quer ser o exemplo. A gente gosta da idolatria, né? A gente gosta de usar o nome de Deus em vão. A gente gosta de ser mais importante do que Deus. A gente gosta de aparecer. E Jesus diz, olha, se vocês fazem a mesma coisa que eles, que recompensa vocês tereis? E aí Jesus cita 3 coisas importantes, viu? 3 coisas, 3 realidades de prática religiosa. A primeira, a esmola, o que eu dou para o outro. Segunda, a oração. Terceira, o jejum. E por que esses 3? Porque a esmola é algo que você faz para o outro. Apesar que é sempre uma angústia esse conceito de esmola na vida, porque aquilo que você dá para o cara no sinaleiro não vai mudar a vida dele. Viu? Às vezes a cesta básica que você dá, você não vai mudar a vida da pessoa. Por isso que a gente tem um projeto aí muito tímido, pequeno, nas mãos de Nossa Senhora da Abadia, que é pelo menos manter o contato com umas 12 famílias pobres da nossa cidade. Mas elas são difíceis. Às vezes elas não querem ser ajudadas e não querem conviver, querem só ganhar alguma coisa. E aí a gente sempre tem que se perguntar como trazer essas pessoas para perto. Por isso que a gente sempre tenta trazê-las, apesar da resistência e dificuldade delas, trazê-las para eventos da paróquia, trazê-las para o encontro de jovens, trazê-las para um jantar festivo, trazê-las para momentos de convivência entre nós, trazê-las para estar com a gente. E a garotada até que se entrosa mais, mas os adultos estão muito machucados pela miséria e pela pobreza da vida e por isso nem sempre conseguem entender isso. Viu? Mas a esmola é sempre isso, o que eu faço diante do outro. Depois o meu mundo de oração, viu? A gente reza para que a gente fale de Deus, ou eu rezo para ser aplaudido, ser seguido, fazer parte de um cartaz, ser convidado para uma festa, ser convidado para um show, apresentar um não sei o quê, e virar artista de palco, viu? Artista de televisão, artista de meios de comunicação, e ser idolatrado, venerado, admirado e enriquecer as pessoas que vivem no mundo de artistas e que ao mesmo tempo falam em nome de Deus. A terceira coisa é o meu jejum, aquilo que eu renuncio para tentar me educar. Tudo isso tem um sentido muito claro. O jejum só tem sentido na medida que eu renuncio a algo que eu acho que é muito importante para perceber e dizer, eu consigo viver sem isso. Eu sou capaz de viver sem isso. Eu não sou totalmente dependente disso. Por isso que na Quaresma a gente faz alguma penitência, algum jejum. O Papa Francisco disse, olha, no lugar de parar de comer doce, vai parar de falar mal dos outros, vai parar de fazer fofoca, vai parar de brigar com os outros, vai parar de alguma coisa, viu? Vai tentar elogiar a sua família uma vez por semana, porque todo dia você não dá conta, viu? E é muito interessante o seguinte, que a esmola é o meu comportamento diante do outro. A oração é o meu diálogo com Deus. E o meu jejum é comigo mesmo. Então são essas realidades que Jesus cita. Não adianta nada você fazer bem para o outro, para você tirar foto e postar, dizendo que você é o bambambam da caridade. Não adianta nada você rezar e no lugar de falar com Deus, você fica falando sobre Deus para ser aplaudido e venerado e postado de aba quatro. Não adianta nada você fazer jejum e todo mundo olhar para você, olha como ele é religioso, está fazendo jejum, viu? É aquelas pessoas ridículas que resolvem fazer jejum e aí submete todo mundo ao seu jejum, viu? E aí, em nome do jejum, é desagradável numa festa, é desagradável no almoço, é desagradável no encontro de família, é desagradável na convivência,
mas o meu jejum, viu? E Jesus faz uma pessoa, olha, cuidado para você não aproveitar disso para se aparecer diante do outro. Viu? Faça essas práticas, o bem ao próximo, reze e ao mesmo tempo faça o seu jejum, te eduque na fé, mas que Deus veja isso e não o outro. Para que você não se torne, você não se livre da tentação de querer ser muito importante. Mas que Deus olhe para você, que a sua oração seja um diálogo com Deus. Que o bem que você fizer ao outro não seja um investimento para que você apareça bonzinho, mas seja algo que você faça discretamente. Porque também ao ajudar o outro, você envergonha o outro quando você o expõe na sua miséria, viu? O expõe na sua pobreza. E a gente faz isso muito descaradamente, né? A gente faz caridade, distribui aí para parecer. Viu? E aí você pergunta, quem é que se ajudou? Você nem sabe. Porque você não quer saber quem se ajudou, você quer simplesmente aparecer para aqueles outros que você é uma pessoa caridosa. Esse é o alerta que nós começamos essa quaresma. Que Deus possa abençoar esse tempo nosso, nos dar paz e esperança, e que a gente lembre-se sempre, o que eu fizer ao próximo, a minha oração e o meu jejum, seja visto somente por Deus. O resto a gente segue a vida fazendo o bem que a gente precisa fazer. Porque é Deus que precisa ver isso, e não o mundo, para que a gente tenha mais fama, sucesso, e sejamos mais aplaudidos. Não é esse o caminho. É Deus que precisa ver o bem que a gente está fazendo. Um abraço e até mais.